Oi, querida! Bom dia, boa tarde, Beleza, Ah, entrou. que Que bom, que amor! bom. boa noite. Boa noite. Falhas da internet. Nosso colega doutor Newton Petroni está aí também prestigiando, doutor Malgueira, Olha, Oh, que doutora legal. Carolina. Ai, maravilha! Os que dá para mim que feliz, ver, eu vou doutor vendo. Marcos, A doutora doutora Ana Miriam. Cláudia, que trabalha com os óleos essenciais, que são maravilhosos, Olha, está participando Olha, também aqui da nossa live. É bem legal, tá bem legal. Tem muita que gente aqui, a coisa gente não consegue ver maravilhosa. todos, né? Consegue Oh, ver meu todos, é Deus. uma pena. É uma pena. Mas essa live que vai ficar maravilha! gravada, professor Marcos. Que bom, que É, bom, e a que gente vai bom. disponibilizar ela lá pelo Instituto Celular e pelo Instituto pelo IEX também, para que quem, né, por acaso, sempre tem alguém que não consegue entrar no dia e que gostaria de ver, então vai Sim, poder acessar depois ou até rever a live, né? Com sim. certeza. Isso Isso é muito aí. bom. Já está vindo pessoas, está chegando, já estamos em, tínhamos 22, agora 20, e é muito sazonal isso, né? Mas eu acho Sim. que está com uma média boa mesmo para a complexidade da semana, as pessoas chegando do trabalho. E Com Esse é o início de certeza. caminho. semestre também, né, professores? É, Início de semestre. Tá todo mundo na que correria se legal. organizando, né? Então tá todo mundo se ajeitando pro semestre. Bom, eu acho que nós podemos começar as apresentações. Acho que a gente já deu aí uns 6 minutinhos de tempo aí para se organizar, né? Que o pessoal vai entrando e vai acompanhando Sim, com certeza. e vai vamos conversando. Essa live é para ser, né, um momento de conversa, né, de uma conversa gostosa, né, com muita informação importante e produtiva do professor Marcos, assim, que é uma referência para a gente, né? Ele tem uma jornada aí, um histórico belíssimo, né? Ele é um inspirador de carreiras, né? Como eu Já, digo para nós, alunos, mas fico feliz, a gente tem que reconhecer, né, professor? A gente precisa reconhecer isso fico e feliz. entender por que a gente, né, vai falar hoje, né, sobre como produzir pesquisa de relevância para a ciência brasileira e internacional. Mas primeiro, acho que a professora Cristine vai fazer a apresentação do currículo do professor Marcos, né, que é o nosso convidado Já importantíssimo Que hoje, e depois eu dupla, hein? falo Que mais um dupla. pouquinho e o professor Marcos, nós vamos dar Que aí dupla a boa. voz ao professor Marcos. Que Obrigada, professor. Bem, olá a todos e todas e todes. Sejam bem-vindos à primeira live do Instituto Interdisciplinar de Educação, Ciências e Saúde, IEX. Para essa live, teremos a nossa idealizadora do Instituto, a diretora científica, doutora Miriam Viviane Baron, que é a doutora em Ciências da Saúde pelo Programa de Pós-Graduação em Medicina e Ciências da Saúde da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Durante o seu doutorado, foi bolsista CAPES, é mestre em Promoção da Saúde pela Unisc, possui graduação em Fisioterapia e é graduanda em Biomedicina, pós-graduada em Saúde Pública com ênfase em Saúde da Família e Fisioterapia em Unidade em Terapia Intensiva. Desde 2004, durante a graduação, iniciou pesquisas com ênfase em prevenção e tratamento de lesão por pressão e outras feridas crônicas, com uso de laser e ultrassom terapêutico, incontinência urinária, cães terapeutas, ações para envelhecimento com qualidade de vida, atenção e cuidados integrais ao amputado e portadora de necessidades especiais, atuou por 18 anos em instituição hospitalar. Tem mais de 40 artigos publicados em parcerias nacionais e internacionais. Organizou e lançou o primeiro livro brasileiro sobre lesões por pressão, intitulado Úlceras por Pressão, uma abordagem multidisciplinar. Durante a pesquisa do mestrado, desenvolveu o protótipo denominado Brota Preventiva de Úlcera por Lesão, na região do calcâneo, que resultou em depósito e pedido de patente no INPE Brasil.
decorrer do curso de doutorado, realizou um ensaio clínico controlado e randomizado de eficácia e segurança sobre o uso da eletroestimulação neuromuscular na prevenção de lesão por pressão em pacientes internados em UTIs do Hospital da PUC, Rio Grande do Sul. É membro participante dos seguintes grupos de pesquisa: MAC, Método de Aceleração Cicatricial, do Instituto Celulare, Centro de Fototerapia Clínica e Diagnóstico Funcional de Petrópolis, Rio de Janeiro, Grupo de Pesquisas Práticas Educativas Memória e Oralidades, PEMO, do Programa de Pós-Graduação em Educação Universidade Estadual do Ceará. É participante de rede de pesquisa em produção científica nacional e internacional, Dinamarca, Colômbia, México, Chile e Itália. Atualmente é diretora científica do Instituto Interdisciplinar de Educação, Ciências e Saúde, IEX, e coordena o Grupo Interdisciplinar de Estudos IEX. IEX segue realizando pesquisas e orientando os alunos de pós-graduação em estudos com enfoque em feridas crônicas, reparo tecidual, terapia fotodinâmica, biotecnologia, lesão renal aguda, aspectos nutricionais no pacientes de UTI e portador de lesão por pressão. Muito bem. E vamos ao nosso convidado da live de hoje, o íntimo pesquisador, Dr. Marcos Vinícius de Melo Pinto, que concluiu o programa de doutorado em medicina na área de concentração ciências médicas, reabilitação na Universidade Federal de Buenos Aires, Argentina. Recebeu em 2014 a medalha de Ordem Hospitalária de San Andrés pelos serviços prestados ao pé diabético. Atualmente é CEO do Instituto Celulare, referência em fototerapia. Foi pesquisador e professor no programa de doutorado em saúde pública da Universidade de Ciências Empresariales e Sociales, na Argentina. Tem pós-graduação pelo Johns Hopkins University, Estados Unidos. Seus projetos estão diretamente para o desenvolvimento biotecnológico em saúde. Tem uma patente registrada da pomada Ulcerax para terapia fotodinâmica no tratamento de úlceras, feridas diabéticas, neuropatias diabéticas, com 120 artigos em periódicos especializados. Membro da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor e da Associação Brasileira de Engenharia de Tecidos e Células do Tronco. Atua na área de pesquisa e área de biotecnologia da saúde, com ênfase em neuropatias, dor, inflamação e neurociências. Atualmente é pesquisador sênior no Instituto Celulare, desenvolveu pesquisas em biotecnologia com New York University. Em 2015, aprovou um documento sobre diabetes pelo Ministério de Cultura do Brasil intitulado Bomba Relógio, criador do método Aceleração Cicatricial MAC, reparo tecidual e criador do método Aceleração Cicatricial MAC Sports, registrado junto ao INPE. Desenvolve pesquisas na neuropatia óptica hereditária de Leber e no reparo tecidual de úlceras, feridas e queimaduras. Deu uma travada aí? Vocês estão me ouvindo? Muito bem. E continua a professora doutora Miriam Viviane Baron, que mediará a nossa conversa, nossa live de hoje com o doutor Marcos Vinícius. Muito obrigada pela apresentação, doutora Cristine, e quero te agradecer, professor Marcos. Nossa, muito obrigada por ter aceito em participar da nossa conversa essa noite. Extremamente relevante, né? Falar sobre pesquisa nacional e internacional, da relevância da pesquisa, né? E a gente tem que entender que para ter pesquisa de relevância tem um pesquisador por detrás disso, né?
que pesquisa nenhuma se faz sozinho. E tem que ter um pesquisador que tenha foco, dedicação, anos de estudo, né, que abdica aí de muitos finais de semana, de compartilhamento, né, de passear, de sair com os amigos para se dedicar à pesquisa. E não só os finais de semana, noites adentro, né? Quem é pesquisador sabe disso, né? Que a gente abdica de muita coisa em prol da pesquisa, né? E o professor Marcos, como vocês viram, né, tem um currículo maravilhoso, né? Lindo, assim, eu tenho orgulho, meu colega e amigo, de dizer, né, que eu te admiro muito, né? Tá aqui comigo no coração. E hoje a gente convidou o Dr. Marcos para ele falar um pouco dessa trajetória dele, que é tão linda, tão rica, né, e tão vasta. Então, eu vou deixar a palavra agora aqui com o professor Marcos. A gente vai ter um intervalo de perguntas, né, daqui a uns 20 minutos, e um último bloco de perguntas depois, daqui a uns 40 minutos. Pode ser assim? E podem ir soltando as perguntas aí, que a professora Cristine já vai anotando ali no chat, tá bem? Tá contigo a palavra agora, professor Dr. Marcos. Seja muito bem-vindo. Obrigada. Fico muito feliz em conhecer a Mira no MAC, no Método de Aceleração Cicatricial, e de uma certa forma uma figura apaixonante. A gente acabou materializando isso num carinho, numa reciprocidade. Professora linda que está aqui conosco, já produziu ciência também com a gente. Começamos a publicar e publicamos demais, assim, e temos publicado muito. Só em termos de produção direta, nós temos aqui no forno 28 artigos, certo que os outros 2 foram revisados, prontos para sair, bastante grande. Agora, nós temos um aluno de mestrado que está indo para o doutorado, que é a Carolina, com um trabalho lindíssimo. Nós temos a Pauline, no Piauí, com doutorado, desenvolvendo um trabalho de microbiologia dentro do MAC, também saindo do forno. Eu tenho uma colega, uma aluna da Alemanha, que está desenvolvendo um trabalho com microtúbulo e o método MAC, voltado para microscopia de força atômica. Então, as coisas elas estão fervilhando, e eu acho extraordinário isso. Mas eu gostaria de dizer que faltou 2 associações que eu pertenço. A Abrasfepix, que é a Associação Brasileira de Práticas Integrativas e Complementares em Fisioterapia, na qual o presidente é o Dr. Clailton Farias. A ABRAFDEF, Associação Brasileira de Fisioterapia Dermatofuncional, qual o presidente é o Dr. Rogério Tac. São 2 figuras assim, muito legais que trafegam com a gente nessa militância que é essa linda profissão que é a fisioterapia. Eu encaro, Miriam, um crescimento zonal assustador dessa profissão, porque eu sou de uma época que não se tinha e mal se sabia acerca da formação superior de um fisioterapeuta. Hoje nós temos uma profissão que tem especialidades, que tem prova de especialista, que está inserida como a profissional de primeiro contato, onde ele pode prescrever um medicamento, como ele também pode analisar, interpretar e fazer o exame complementar. Isso era quase que impossível no final dos anos 90, era mais complexo. E a gente começa a ver se desenvolver. Aí nós pegamos uma profissão hoje com um conselho, como nós temos no Rio de Janeiro, o Dr. Willem, que é o presidente, Crefito 2, fazendo um trabalho de responsabilidade, de extrema decência, para o binômio que tanto nós aplicamos no MAC, que é amor e ciência. Então, hoje nós vamos conversar sobre as ações que eu acredito que é a andragogia, são as ações voltadas para o segmento da educação, onde eu aprendi na América que pedagogos e amigos da letras trabalham na saúde. Os grandes hospitais americanos, como Clínica Mayo, Rockefeller Center e John Hopkins, têm um corpo de educadores com letras e desenvolvendo um trabalho magistral, trazendo a ciência para perto do pesquisador e chegando no objeto-alvo, que é o aluno. E eu não vi isso acontecer. Fiz um doutorado que eu não via, no pós-doutorado, quando nasceu a equação matemática das curvas espaço-tempo, onde nós mudamos o comportamento de tudo no MAC para que ele resulte num funcionamento melhor, guiado por microscopia, termografia, ultrassonografia, enfim. Isso não começou ontem. Isso começou na minha professora no jardim de infância. Isso começou na minha professora do ensino médio, com a visão
contemporânea da pesquisa, com o falecido professor Orozimbo da matemática, com o professor Dinaldo Franco da geografia, que tinha uma noção de geografia física absurda, e já nos falavam no curso pré-vestibular sobre a importância das ações da andragogia, em que você não é só fruto do meio, você representa o meio. Você não é só fruto do que cativa, como relata Saint-Exupéry no Pequeno, magistralmente a fórmula mágica da erradicação de tudo de mais nefasto para o ser humano. Ele vem através de um binômio amor e ciência que acontece dentro da educação. Então, o que me espanta hoje é ver cada vez mais as pessoas se dicotomizarem, se separarem. Se me perguntam, você é fisioterapeuta? O que você é? Eu sou isso tudo, eu agradeço, mas eu sou professor. O cunho da educação nos dá o lastro. E eu vejo os meus alunos hoje, muitos deles perdidos, porque a própria academia se perdeu. Ela não acompanhou o desenvolvimento do tempo. Quando você fala em pesquisa, você está falando no Brasil numa população doutora de 1 a 2%. Quando você fala em pesquisa na América, você está falando de uma população de 88 a 91%. Quando você tem essa margem, você começa a pensar que institutos como o da Miriam, por exemplo, deveriam ter um curso sempre para alunos do segundo período, terceiro, quarto, quinto, para que quando eles cheguem no final, eles cheguem com a mentalidade crítica de produzir ciência, não produzir uma simples monografia colada, muitas das vezes, que vão ocupar a poeira de uma biblioteca, podendo eles produzirem ciência, produzirem pontuação nos seus currículos Lattes e entrarem nos programas que desvendam a mente humana, que é o stricto sensu, tanto para mestrado e doutorado, mudando o seu comportamento. Então, a ciência hoje, o aluno do ensino médio precisa entender o que é uma amostra aleatória, o que é um caso randômico, um duplo cego, o que é uma meta-análise, como é que eu computo matriz estatística. O colega não entende que muitas das vezes a diferença tua não é se você é fisioterapeuta, médico ou formado em letras. A tua diferença é no que você produz zonalmente para aquela sociedade. Se você for pensar, Steve Jobs, ele não tinha uma formação, mas ele já tinha uma formação científica. Ele relata, não concluí a universidade, mas foi na monitoria de pesquisa científica que eu materializei a Apple. Se você conversar com a Tesla, com Elon Musk, ele fala, eu quero ir nas escolas americanas para buscar os talentos do ensino médio e formá-los para a pesquisa. Então a pesquisa já passou não só a ser uma elegância, ela passou a ser uma obrigação de ofício e direito no Brasil e fora do Brasil para desenvolvimento de pessoas. Então muitos professores chegam no método MAC e ficam felizes por quê? Porque ele respira ciência, ele respira amor, ele não respira crítica e respira progressão. Ele pensa progressivamente como vai acontecer na frente. Isso só vai acontecer com você desenvolver ciência. E é tão tranquilo, porque a maioria já faz ciência há muitos anos e não sabia. Mas você imagina quando você pega um paciente, ele melhora e você começa a acompanhar 10 com o mesmo caso? Já é uma estratificação de... Isso, números, é um serviço que pode ser vendido a uma prefeitura, vai salvar vidas, vai aumentar seu rendimento financeiro e vai aumentar a pontuação da pesquisa no Brasil, com ações simples. Nós somos objetos de ações científicas e a pluralidade está na formação individual. Então, as ações que o Instituto de Miriam, com os seus colaboradores efetivos, tem que pensar não é só o terceiro grau, é trazer o ensino médio para aqui para dentro, para perto. Temos talentos soltos. Eu tive aula de bioquímica molecular, daqui a pouquinho, na Marinha Americana, entrou o professor com skate, eu não acreditei. Ele tinha 17 anos, terminou o doutorado aos 17 anos e não tinha terminado o ensino, o high school, não tinha terminado o high school, já tinha acabado o doutorado. Mas
ele discutia bioquímica com profundidade. E eu perguntei, professor, quem lhe incentivou? Os meus pais são pesquisadores, a minha escola me incentivou a ciência. Então, a consciência de um grande profissional está nos valores métricos e éticos que ele propõe a fazer, e os resultados dos pacientes serão incríveis, Miriam, serão muito grandes. Exatamente. Nossa, perfeita a sua fala, professor. Perfeita a sua fala. E eu acompanhei aqui o chat, né? Até teve um aluno comentando, né, que muitos trabalhos não saem para publicação, né? A maioria fica guardada na gaveta, que é o que a gente chama de literatura cinza, né? Entendo. Então nós estamos aí cheio de trabalhos, e não só da graduação, mas principalmente da pós-graduação, o que é muito assustador. Nós temos aí trabalhos de mestrado e doutorado que não foram publicados, né? Eu conheço professores universitários que não publicaram os seus trabalhos de doutorado, infelizmente, né? Ou porque, né, tiveram um desgaste muito grande durante o doutorado e receberam uma negativa depois, né, depois do envio do artigo, e não tiveram condições, né, muitas vezes psicológicas, ou não quiseram, né, mais tocar naquele conteúdo. Mas, enfim, a pesquisa, ela é muito importante porque, em primeiro lugar, ela atende a sociedade, ela não atende o pesquisador. O pesquisador está por detrás da pesquisa, mas ela visa atender a sociedade em primeiro lugar. E quando um trabalho deixa de ser publicado, ou seja, divulgado para a comunidade científica, todo mundo perde. Ou seja, perde o pesquisador, perde a sociedade e perde também, né, a comunidade científica, que poderia estar, né, se utilizando aquele protocolo. Então, acho que aqui o professor Marcos trouxe coisas importantes, né, muito relevantes. E, professor Marcos, conversando, né, continuando a nossa conversa, no teu ponto de vista, assim, qual a principal diferença que a gente tem em fazer pesquisa no Brasil e lá fora do Brasil? Qual o teu ponto de vista? O ponto de vista é que no Brasil o pesquisador é um operário em que tem que tirar o dinheiro do próprio bolso, lutar contra as intempéries de produção, e lá fora do Brasil você atende o paciente, a secretária leva os dados, o estatístico faz os dados, o editor já está na tradução, o grupo de revisores e publica. Aqui nós fazemos tudo. Eu, Miriam, a outra professora, todos fazem tudo. Cristina é a testemunha ocular, uma grande pessoa que está com a gente o tempo inteiro. A doutora Cristina faz as revisões também. Isso não acontece fora do Brasil. Obrigado, mas isso é uma realidade. Isso não acontece. Científico. Não é essa miserável bolsa que o CNPq dá. Esse pires na mão que nós ficamos com pires na mão pedindo uma bolsa para um aluno, que muitas das vezes é um talento e não tem o que comer. Então isso não funciona, não agrega. Eu sou um homem incentivado, tenho incentivo financeiro. A produção acontece. Mas nós demoramos muito quebrando pedra até isso acontecer, até isso se materializar. Então hoje nós estamos com o Conselho Federal crescendo, junto com a profissão, aumentando seu suporte, seu aporte com acordo de resoluções dentro de uma mecânica legal, mas a ciência ainda é temerária. Nós temos muitos colegas que não estão preparados para ouvir que aquele método não funciona, porque não tem uma resolutividade, uma reprodução, um follow-up. Não tem nada, é cru. Ah, mas com a minha mãe deu certo. Pode ser que com a tua mãe deu certo e a mesma dose com a mãe do outro mate a mãe do outro. Então nós não temos uma leitura crítica, os alunos não estão lendo, nós temos que fazer alunos lerem. Não é só ciência, não é só pesquisa, é ler um jornal, é se atualizar do que acontece. Então isso dá uma noção crítica, uma percepção crítica. Ele não quer estudar, porque ele já vem com a mecânica dessa situação dentro de outros contextos.
e você não consegue inserir esse aluno. Eu sempre absorvi tudo. Miriam sabe disso. Podem mandar os trabalhos, nós vamos materializar isso em produção. Nós, eu, Miriam e a Cristina, tiramos lei de pedra. Nós produzimos um artigo de revisão em uma noite dentro do MAC. Então, quando a gente tem intenção movida aqui dentro, a reprodução disso, ela é muito maior. Então, eu vejo isso. A exemplo, por exemplo, como faz um belo trabalho com o Dr. Newton Petroni e sua equipe no Fluminense. Um dos clubes com menor nível de lesão. Um dos clubes com menor nível de lesão de repetição. Um clube que produz ciência. Está saindo o segundo artigo numa revista A2. Artigo mostrando a mecânica da injúria muscular com ressonância magnética com ultrassom. Meu Deus do céu! Agora vai vir uma surpresa, em breve vocês vão ver o Dr. Newton e sua equipe entrando no campo com tecnologia. Ao invés de levar gelo, vai levar MAC. Ele vai levar tecnologia. Então, meu Deus, nós vemos aqui como tem aqui, nós temos gente da Espanha nessa live, do Paraguai, da Argentina, do Chile. Do Brasil tem vários. O que eu fico feliz são 27, já tivemos 30, agora estamos com 27 alunos, mas vocês estão podendo ouvir 3 pessoas que amam a ciência, amam a educação e querem ser agentes de biotransformação de pessoas. Nós não estamos querendo vender produto, nós estamos querendo biotransformá-los, que é o papel. Se você for na minha sala do Instituto, não tem um certificado meu, mas eu fico com tanto orgulho de ver os meus alunos com seus certificados. Eu fico muito feliz em vê-los assim. Então, quando você vê esse crescimento, você para e pensa, nossa, é pesquisa. É a pesquisa que está mexendo com as pessoas. E eu acho que nós temos que fomentar isso na vida individual de cada um. É isso. Não deixa de ser simples e eficiente. Vou botar uma aguinha aqui. Mas é eficiente. Eu acho que falta isso. Eu acho que está faltando a gente direcionar isso. E fazer com que o professor da graduação ajude esse aluno. Estão preocupados em passar o aluno. Estão preocupados em dar prova. Estão preocupados em massificar ele no TCC. Mas a minha pergunta, esse professor conhece a andragogia? Pedagogia e letras são as ciências incríveis, 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 incríveis. Tinha essa disciplina na graduação. Então, nós tentamos dar essa informação. E cada vez mais o MAC vai ter educação. Cada vez mais a metodologia que eu trabalho vai ter dentro da educação. Cada vez mais eu vou me juntar com o pessoal da educação. Cada vez mais eu me apaixono pela educação, porque eu acho que ela é o transformador. Ela é o relógio biológico. Ela trabalha no ciclo circadiano da vida de uma pessoa. Se você tem esse amparo, aplique a educação circadiana, meus amigos, no amor de vocês com o seu marido, com a sua namorada. Apliquem vocês estudando. Apliquem na interrelação com as pessoas, com o seu pai, com a sua avó. Apliquem. Eu não estou mentindo. Eu sou um homem extremamente amado e feliz, porque eu aplico a educação, o ciclo circadiano da educação dentro do dia a dia. E o que eu mais quero ver é biotransformar. Eu cheguei num ponto da minha vida, professora Cristina e querida Miriam, que o que eu quero da minha vida é ser biotransformador. Eu quero aquele aluno paupérrimo e olhar para ele e falar assim, hoje você é um doutor. Eu quero pegar aquele cara que tem alteração do gênero, massificado no Brasil, pegar ele e falar assim, agora você pode ser um trans, um travesti, mas um cientista. Vem cá. Aquele negro que é uma imbecilidade, o racismo é uma imbecilidade. Pô, aquele negro virou o doutor. Não tem coisa de cor, não, nós somos iguais. No momento que nós vamos no banheiro evacuar e urinar, nossa igualdade perante a Deus é igual, porque todos iguais. Não existe fezes de negro diferente de fezes de branco. Então nós somos iguais. A gente potencializa isso em massa humana e acaba com uma série de mazelas no mundo. E isso é fundamental. Isso é educação, Miriam.
Isso é educação. Eu sou a favor de não ter vestibular, eu sou a favor de mestrados e doutorados terem níveis de seleção diferentes. Você não tem que entrar no doutorado para se falar, eu tenho mais um desorientador do que um orientador. Você tem que entrar para ser feliz, para mudar vidas. O seu diploma de doutora, que eu tive o prazer de acompanhar na sua bela defesa de doutorado, eu vou falar para você, não é seu. É do seu marido, é da sua filha, é da sociedade, é de um paciente que você vai à beira do leite salvar uma escara terrível de decúbito. É você que faz essa transformação. Então você é retroalimentador de uma condição maravilhosa. É atitude clínica e a pesquisa nos dá essa atitude. Tem gente perguntando aqui, N coisa que eu estou vendo, é tão rápido. Professora Cristina, que passa, que eu não sei como é que faz. É que tá muito... Professor Marcos, o senhor passou por tantos tópicos, tantas coisas importantes. Tantos tópicos. Ele já está lá na frente falando sobre tudo que envolve a pesquisa e que é importante, né? E eu acho que nós podemos, né, depois dessa bela fala, abrir aí para responder algumas perguntas, professora Cristine, e depois a gente segue, né, se der tempo aí para a gente conversar mais um pouco aí com o professor Marcos. Pode ser? Pode sim, Miriam. Assim, o pessoal aqui só está tecendo muitos elogios. Sim, excelente, relevante fala do professor Marcos. Excelente ser humano, excelente pesquisador. É só coisas assim maravilhosas. Eu fico ansiosa para fazer parte desse aprendizado, né? Como aluno de graduação, agora temos uma pergunta bem interessante. Como um aluno de graduação pode ingressar num grupo de pesquisa? Ele não precisa ingressar, ele já ingressou no momento que ele pensou que vai entrar, e vai entrar. Porque no momento que ele entra, ele biotransforma. Isso aconteceu com o Renato, que está entrando aqui, que é o professor da Universidade Federal do Amazonas, doutor hoje, fez o pós-doutorado no Canadá, da geriatria, que eu amo muito. O conheci enquanto estava diretor de pesquisa em Caratinga, cara seríssimo, e começou como muitos jovens começam. Pequeno, com dificuldade, cresceu avassaladoramente e que é um replicador do amor da educação brasileira. O aluno tem que procurar um pesquisador, um professor. Vocês podem ligar para o Instituto da Miriam ou ligar para o meu e nós estamos prontos para abraçá-los. A Miriam está pronta para abraçá-los. Na pesquisa, vocês têm que se preparar para transformar. Não se preocupe com o TCC, se preocupe em se preparar para transformar. E aí nós vamos crescer. Como é o caso da Pauline, que entrou agora. Tímida, um furacão. Está fazendo um trabalho no doutorado com o MAC, que é um furacão. Verdade. É isso. É amor. É o binômio amor e ciência. E esse binômio nasceu na educação, na paixão de os contemporâneos da educação brasileira. Amigos da saúde, vamos trabalhar com os amigos da letras e da pedagogia. Vamos acordar, pelo amor de Deus. Letras e pedagogia, eles andam junto com nós, conosco. Não tem como pessoas. Essas pessoinhas fazem grande parte da macroengrenagem de um jogo de xadrez. Vocês não atacam a rainha no jogo de xadrez só pelo peão. Porque você ainda tem uma torre protegendo a rainha. E isso é a educação, os professores da educação básica. Eles vão dar para a gente norteadores, Miriam, extremamente importantes. Então o aluno vai ter um norteador importante para o crescimento. E ele só vai crescer com esse norteador. E quando nós, professores, assumirmos com humildade que precisamos trabalhar na cadeia transdisciplinar. Mas não é transdisciplinar com outro da saúde, porque seria multidisciplinar. É transdisciplinar porque eu vou trabalhar com a professora Cristina da Educação, que tem muito a me ensinar e muito a me oferecer. É isso. Abraçar os alunos, sem cor, raça, credo, gênero, pelo amor de
Deus. Um aluno travesti, para mim, vale tanto quanto um aluno comum. Sabe por quê? Porque ele é travesti, ele é trans. Lutem por essa bandeira. As profissões vão crescer. Não existe concorrência. A concorrência foi alguém estúpido, em surto psicótico, que falou assim, olha, aquela ali concorre comigo. Não existe. O globo é muito grande. Nós temos espaço. O Canadá está pedindo fisioterapeutas. A Alemanha pede fisioterapeutas. Quantos fisioterapeutas tem espalhado nas cidades do interior? Quantos alunos de graduação materializaram o seu produto em patente registrada? Adeus. Tchau, nenhum. O Chile faz um movimento lindo. Eu conheci uma colega, a doutora Daniela, no Paraguai, com um trabalho lindo no Paraguai. Assunção crescendo. México crescendo. Os mexicanos com um trabalho lindo. Eu fui dar uma conferência na Itália agora, crescimento. Fui apresentar o serviço em Madrid, está querendo crescer, mas por quê? Porque tem a mente aberta, temos que tirar os antórios e precisamos olhar para todos os lados. Nós não somos profissionais dessa forma, não. Nós somos muito mais fortes do que isso. Nós somos fortes. Portanto, ingressar na educação do ensino médio, para jogar para a graduação mentes que pensem na progressão. Já entre na graduação pensando em inovação tecnológica, registro de patente, criação de produto e desenvolvimento de melhoria para o próximo. O Ministério da Saúde hoje necessita de projeto de pesquisa para o pé diabético. Então não me venha com a história de dizer não tem emprego, ganho mal. Mentira! Porque nós temos como ter projetos. Minha empresa, Estudo Celular, é uma startup. Eu estou criando desenho animado, que é o glicozinho, com seu relógio que aciona para tratar o ataque das células de Landergreen, Gibi, o Bomba Relógio, que é um documentário que eu quero rodar. Estava na situação de rodar com o Celton Mello, com o Lázaro Ramos. Nós somos uma startup. A Anatomix, que é um teatro musicado sobre anatomia. Eu estou terminando de escrever uma peça teatral chamada Anatomix. Por favor, nós somos muito mais do que atender só uma pessoa. Nós formamos em medicina, fisioterapia, enfermagem, todas as lindas profissões. Mas nós temos que pensar como uma startup, como uma produtora de conhecimentos, para que a gente pare de reclamar, se organize pela córtex cerebral e produza coisas em prol do ser humano. E com certeza o nosso maior criador, o maior fisiologista, Jesus Cristo, vai nos abençoar de forma efetiva e rápida. É isso. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Perfeita fala. Nossa, perfeito, professor, perfeito. Enfim, nós temos aqui um comentário. Eu ia só fazer um... Pode fazer, depois eu faço um comentário aí para complementar. Pode falar. Nós temos um comentário do professor, do Alexandre, que ele diz que um privilégio ter o Dr. Marcos, um profissional comprometido, de forma constante no crescimento. Isso é importante, pois muda a vida de pessoas que precisam de sua capacidade, dedicação e obrigado. Qual é o nome dele? Alexandre. De quê? Sancho? Gel Cantor. Gel Cantor? Ah, pensei que era o Sancho, meu aluno de meu coordenador de doutorado. Eu fico feliz e agradeço a você, Alexandre, suas palavras, porque o que mais a gente sabe é que não sabe. A maior certeza nossa eu tenho uma mulher maravilhosa, a doutora Aline é a minha musa, aonde eu tenho nela depositado todo o meu amor e carinho. Me dá a oportunidade de não atender mais às quintas e sextas, nas eventuais emergências dos pés diabéticos, e eu fico nesse escritório que foi montado para mim, que é uma delícia no meu ambiente. Até essas cadeirinhas modernas botaram para mim, deitar, eu deito, eu fico aqui horas.
Estudando é mó barato, Cristina é mó barato. E toda hora vem aguinhas, copinhos bonitinhos. Minha mulher é incrível. Mas eu só atraí minha mulher porque a minha benevolência perante ao próximo é muito grande. E Deus falou assim, vou te mandar uma pessoa especial para, cuidando de você, você possa cuidar de outros. Então, o reflexo da nossa vida é o reflexo do amor que nós depositamos por pessoas. Todos os nossos alunos, a Miriam foi minha aluna e não descolou de mim. Nós somos, hoje nós viramos nem mais amigos, nós somos, eu não sei que coisa nós somos, a gente tem um carinho, um amor profundo, assim, um pelo outro. Tudo que eu tô, a Miriam, eu boto a Miriam tá comigo, eu faço tudo. E a gente fala, tem vezes que tá mais nervoso, puto com a pesquisa, aí calma, Miriam, mas é o maior barato, Cristina. Isso é amor. Então a pesquisa te dá o amor, binômio amor e ciência, sabe? Ela te dá essa magnífica ferramenta. E não existe essa questão, não tenho dinheiro, a profissão é uma merda, não trabalho. Não. Não existe profissão ruim. Existem pessoas com a espiritualidade fraca, sem fé, sem temência a Deus e sem um amor, principalmente voltado à pesquisa. Quem estuda, Deus ampara. Não deixa de amparar jamais. Jamais, jamais, jamais. Eu sou uma prova viva. Minha mulher me conheceu com um sapato, me conheceu com um macacão, com 2 pares de cueca e uma camisa de malha. Todos sabem da minha história. E eu sempre fiz do limão uma limonada. Eu tive a oportunidade de ter uma família que, com condições financeiras diminutas, me fez ser um homem, me fez acreditar no próximo, me fez ter a visão de uma águia. E eu não poderia ser um periquito, eu tinha que ser uma águia. Então eu tive que sobreviver ao mercado. E foi ao longo da vida que Deus foi me dando a oportunidade de conhecer o professor Sérgio Murilo Amado, da odontologia, devo muito. Ao professor Maurice Borges Vansan, que eu devo muito. Ao meu grande irmão que está na Universidade de Michigan, doutor Alexandre Façanha Marcelo da Silva. Doutor Sérgio Novis, que foi neurologista e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A oportunidade de cruzar com o professor Esteban Fortune, da Universidade do Chile, da Universidade Finis Terrai. E aí eu fui construindo. Patrícia Frois, a doutora Patrícia Frois, que genial. Depois fui construindo com o doutor Curro, da Espanha, o doutor Felipe Picariello, da Itália. Agora vem o doutor Marcelo Gonzalez, de Portugal. Doutor Oséias Moura, do Piauí, fazendo um trabalho maravilhoso com a terapia neural. Eu fui construindo pessoas. E aí eu vou para uma pós-graduação de invasivos, há 2, 3 semanas atrás, conheci um grupo de alunos interessadíssimo em crescer. Eu saí de lá rico. Eu saí de lá feliz pra cacete, rico demais. Aí vem a Miriam e me traz a Cristine. Eu tô vendo que a Cristine tem nome de alemã, né? Eu com o nome da Cristine, o cartão Black, eu compro um automóvel. Um nome bonito desse. Falei, que isso? Tô vendo a Cristine tá trabalhando com a gente, rapaz, nos projetos, nos artigos. Aí eu fico feliz que eu tô aprendendo. Porque quando eu penso que eu sei alguma coisa, ontem mesmo, na madrugada, eu peguei, Cristine, mudando uma equação matemática do método Mach, e que eu fazia o entendimento da curva biológica de uma forma e fiz um cálculo de uma elipse celular. E eu vou estudar essa noite porque eu acho que eu tenho que mudar os comportamentos do medicamento que eu prescrevo para os meus pacientes diabéticos e com neuropatia. Então isso é Deus transformando a gente. Então a ciência faz muito isso. Temos que abraçar, Miriam, efusivamente a todos. Exato. Nós não temos que ter exclusivismo. Doutor Marcos, não. Seu amigo, quero que você faça também. É simples. É tudo muito simples, Cristine. É o binômio amor e ciência. Devota amor e que a resposta volta em você. Com amor. A gente fez isso no Chile. Eu, a doutora Aline, minha esposa, o doutor Esteban, fizemos isso no Chile. Repercutiu como se fosse uma bomba. Amor. Dá certo. Com certeza. A fala do professor Marcos é muito, muito importante. Nossa, passou, né, informações muito relevantes e ele é essa pessoa assim mesmo, como vocês estão vendo.
ele é aberto, ele é uma pessoa agregadora, que está sempre buscando ajudar todo mundo, tem um coração enorme, né? Não mede esforços. Então, ele passa estudando madrugada dentro, realmente. E a E ligo Aline para os alunos de madrugada. Uns sacaninhas estão até namorando. Acabam de namorar, aquele maravilhoso, bem bom. Aí ligo, o professor estava namorando. Eu falei, desculpe, maravilha, agora que acabou de namorar. Tá tudo bem? Tudo bem, professor, então vamos conversar. A gente conversa. A vida é isso. É lindo isso. Lindo, lindo, lindo. e a professora Aline, né? Essa pessoa maravilhosa aí, dando apoio, ajudando. Nossa, é uma pessoa assim, Aline, um beijo para ti aí, viu? Ela tá Obrigada aí. por tudo, por nos cuidar tão bem, assim, do Marcos, viu? Ela Obrigada é, aí. é, ela é o monstrinho mesmo, ela faz tudo direitinho. E agora, agora eu tô com uma equipe aqui que cuida de mim. Eu tenho a minha sogra, eu tenho a minha cunhada, eu tenho o meu sobrinho. Quem vai no MAC vê sempre o Andrei lá e tal, meu sobrinho tá lá. A minha filha faz uma faculdade que não reside aqui. Enfim, a gente vive numa correria danada, mas a família é um princípio legal, né, para quem é da pesquisa. Eu fico aqui às vezes, tão concentrado que se não tiver uma água, um biscoitinho, a gente se envereda por um caminho que não é legal. Então, é importante isso. E eu digo para vocês que é muito importante que tenhamos esse direcionamento. Então, todos que nos procuram são amparados, Miriam. Só não vai quem já morreu. Só não vai aquele aluno que está morto, aquele que não quer. Porque quem quer, abraçamos e botamos as rodas no trilho e vamos caminhar. Vamos andar. Exatamente. E eu acho, assim, eu vou fazer um comentário com relação à pergunta que foi feita, né? Só para complementar o que tu já falaste, professor Marcos. Muitas vezes os alunos de graduação, né, têm dificuldade de se inserir num grupo de pesquisa, né? Porque muitas vezes tem um processo de seleção e a gente sabe que é concorrido, existe uma vaga, né, apenas para esse grupo, e aí tem mais interessados do que vagas. A gente sabe que não tem muitos grupos de pesquisa dentro das universidades e os alunos acabam, né, se sentindo desestimulados por conta disso, o que por um lado é muito ruim, né? Porque assim, o aluno, né, ele já busca fazer pesquisa porque ele tem um anseio de fazer um experimento, de saber entender como que é. Quer participar não só da escrita de um artigo científico, mas entender como que é a coleta de dados, isso é importante. E aí ele muitas vezes não tem essa oportunidade. Mas como nós estamos, né, de coração aberto, recebendo vocês, quem quer se inserir num grupo de estudos, num grupo de pesquisa, procura a gente está aí para ajudar vocês, a auxiliar vocês nos temas de pesquisa de vocês, venham fazer pesquisa com a gente, porque a gente, né, vai mostrar o caminho para vocês e vai mostrar para vocês que não é um bicho de 7 cabeças. Como eu recebo muitas vezes alunos que me procuram, que estão na graduação e que não conseguem se inserir num grupo de pesquisa e dizem, né, mas é muito difícil, eu não consigo, ou eu participei de um grupo de estudos, mas me colocaram lá só para copiar dados, né? Colocar numa mas eu não entendi o que é a pesquisa, não entendi nada. E não é isso que é a pesquisa, né? A gente tem que partir do princípio, né? Desde o tema, o aluno tem que entender o que ele está fazendo. Para que ele está fazendo isso, né? Eu acho que é importante ressaltar iniciou essa live falando, né, que a pesquisa ela tem uma importância para a sociedade, né? É o pesquisador que é o que faz, que é o foco da pesquisa, mas a devolução tem que ser para a sociedade. Então, nesse sentido, a gente precisa instruir o aluno a fazer pesquisa para que aquilo não fique, né, também, que se faça pesquisa e que aquilo fique guardado na gaveta, não seja publicado, não seja divulgado. Então, gente, a gente está assim, ó, de coração aberto, né, para aquilo que vocês desejarem, procurarem a gente vai auxiliar vocês. E eu acho que o professor Marcos vai fazer alguma complementação com relação a isso, porque a gente sabe que é difícil às vezes, né? Mas não, Miriam, veja bem, não há caminhos diferentes se nós não entrarmos no ensino fundamental, no ensino médio,
Não tem como, nós temos que pegar as criancinhas e mostrar que o pesquisador não é nenhum ser inanimado, maluco ou distintamente diferente. Nós podemos ter até um raciocínio melhor, um raciocínio mais trabalhado e apurado, mas somos iguais a todos. Nós precisamos mostrar o impacto da pesquisa, não da política sórdida, da pesquisa. O que ela faz dentro de um caminho, de um trilho. É somente isso. Porque no momento que a gente tem esse caminho, a gente tem uma outra vertente. E quando a gente tem outra vertente, a gente tem como crescer. Esse é o primeiro ponto. A maior dificuldade é quando você tem um agente dessa natureza em que você não consegue agregar, você vê. Eu estou muito feliz em ter 30 PV. E cada vez que a Anitta rebola a bunda dela, tem 2 milhões. Entende? E discutindo um assunto que, na verdade, é só mexer a bunda e cantar uma música que, às vezes, eu não consigo nem entender. Eu acho que nós precisamos dinamizar esse tipo de situação. Nós precisamos dinamizar colegas que alcancem. E eu não me canso de falar que poderia ter essa live 5 alunos. Eu já teria realizado. Eu já teria, primeiramente pelo convite das 2 professoras que eu reputo serem extremamente sérias, e também da possibilidade de eu estar falando para 5 pessoas, porque na minha conta bíblica isso multiplica muito, 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 muito. E eu fico mais feliz ainda de ter essa quantidade, 30, 26, 30, 28. O recado está dado. Eu acho que é entender que somos agentes transmissores da pesquisa e ela tem que ser feita em qualquer âmbito. Se o Fluminense desenvolve pesquisa na batuta do Dr. Newton Petroni desenvolvendo o MAC Esporte, qualquer lugar pode fazê-lo, porque eles lutam com dificuldade, com falta de tempo e com a correria. E estão produzindo ciência, vão produzir o 2º artigo. Qual o clube brasileiro que tem produção científica assim? Não tenho visto. Eu não estou aqui atacando e falando de A, B ou C, mas eu estou mostrando quem faz, né? Todos os colegas fazendo um trabalho, que nós temos um colega, o Dr. Newton Petroni, que pega a batuta na mão e fala assim, eu acredito nisso, e é nisso que eu vou apoiar minhas energias físicas, espirituais e científicas. Vamos aprender a não usar pessoas de muleta. Vocês podem chegar em qualquer lugar. Vocês são muito maiores do que vocês imaginam. Se estiverem tristes, guardem esse áudio meu. Ele é alentador. Muitas das vezes eu tive triste, muito chateado. E, no entanto, o que eu escutava dos grandes mestres é falar o seguinte, você está vendo, eu estou nesse carro bom aqui, mas já tive como você, sem condições de pegar um ônibus. Mas eu vou te ensinar como fazer. Ensine os seus alunos como fazer. Ensine o seu colega que a palavra concorrência é uma das maiores imbecilidades do mundo. Nem Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, mesmo sendo um advogado, falava o tempo inteiro, as corporações vão crescer quando elas enxergarem a inovação e não a concorrência. Quem mais fabrica hambúrguer no mundo é o McDonald's. Quem foi seu concorrente nos idos de 80? Burger King. Na concorrência, na corrida dos hambúrgueres. Por que ela vendia mais? Porque o Burger King falava, meu hambúrguer é melhor porque ele é grelhado. E o McDonald's falava assim, mas o meu é melhor, ele é simples, alface, queijo, molho especial, cebola picles, num pão com gergelim. Que delícia! Isso soou e virou uma música americana. Então o mundo passou a consumir mais hambúrguer por minuto, tornando o McDonald's o maior fabricante de hambúrguer do mundo inteiro. Criando a Fundação Ronald McDonald, com royalty para pesquisa e para ajuda mútua a crianças com câncer, advindo de uma simples fala de um hambúrguer. Então nós somos materialmente melhor do que isso. Nós podemos fazer coisas, eu tenho feito coisas incríveis de dentro do meu escritório, porque a minha startup está aqui dentro, abre, vem você, entra aqui, melhora, abre, entra você, melhora. Nós temos que, ao invés de pensarmos na concorrência, nós temos que pensar na bem-querência. Isso é o aspecto fundamental dessa live. O nome dessa live tinha que ser Bem-Querência, Pesquisa Nacional e Internacional.
Porque o que nós fazemos é bem querência ensinar o que nos ensinaram de uma forma melhor, não dizendo que mas enfim, nós programamos uma coisa muito mais gostosa, que é dar no binômio amor e ciência condições efusivas e efetivas para um crescimento dessas pessoas. Lembrando, já fui multidisciplinar um dia, trabalhei com os meus coleguinhas da saúde. Hoje eu sou um transdisciplinar, eu trabalho com meus coleguinhas da educação. E são maravilhosos. Quando você pensa que está falando um bom português, errado. Quando você pensa que você está metodizando bem, errado. Temos que aprender com todos. Então nós devotamos essa live hoje a pessoas que querem crescer, que querem assumir o protagonismo das suas vidas. Nós não nascemos e fomos criados por um pai ou mãe, ou por uma mãe, ou por um pai ou um pai. Nós somos protagonistas porque nós tememos a Deus, indiferente do gênero, indiferente das intenções que nos é incutido, mas sim pela vontade da gente querer ajudar aquele que mais precisa. E nós precisamos devotar isso com amor à ciência. O binômio nasce no momento em que você devota, Miriam, a esperança de novos alunos se inscreverem no teu instituto para começarem a estudar. E quando você vai me ligar e vai falar assim, professor, tem 20 alunos numa turma do ensino médio, eu vou chorar, porque eu sei que eles vão para a faculdade e vão voltar para você bem preparados. Você vai reproduzir tudo isso nessas pessoinhas, nesses serizinhos, sabe? Eu tenho muita fé. Vão transformar uma sociedade melhor, né? Vão ser agentes transformadores dessa sociedade que a gente precisa. Não tenha dúvida. Você, a Cristine, tem uma missão gigantesca. Gigantesca. Cristine entrar com a sua formação dentro do que é mais. É o caminho. Sem ela, nós não conseguimos nada, né? Não conseguimos absolutamente nada. Eu sempre digo para os meus alunos, né, que não existe pesquisa ruim, né? Existe pesquisa quando na área da educação, seja na área da saúde, quando a gente não trata bem os dados e a metodologia. Porque queira que a gente ache uma coisa negativa ou uma coisa positiva, isso sempre vai ajudar no próximo trabalho. A gente não pode deixar de publicar as nossas pesquisas. E importante, Cristine, e essa fala sua corrobora uma linguagem. Aluno de graduação, mestrado, doutorado, não vai a banco para orientador, não toma conta de criança, não fica fazendo limpeza, é o orientador orientando. Não existe trabalho escravo. Existe, sim, um interesse efetivo de resposta. Não se submetam, se subjuguem a isso. Hoje, nós temos a Professora Miriam, acho que está travando um pouquinho. Deu uma travada Voltou. Aqui. Isso. Professora então Miriam, nosso... tem uma pergunta aí? Tem. Certo. Professora Miriam, como é o curso do IEX para quem quer aprender a escrever um artigo científico? É a da Oliveira de Sá Paula. Boa. Então, Paula, esse curso, ele surgiu, na verdade, de uma necessidade dos alunos, né? É bem a fala do professor Marcos, né? Do amor, né? E da ciência. Estarem unidos, né? Eu, durante o doutorado, acompanhei vários alunos de iniciação científica, né? Eles estavam sempre grudados em mim. E tive muita produção mesmo, além da pesquisa de campo, né? A gente teve a pesquisa de laboratório e a escrita, então, de resumos, de artigos, de capítulos de livro. E esses alunos nunca me abandonaram, eles continuam comigo até hoje e impressionantemente, outros alunos começaram a me procurar, né? E já era do meu interesse, antes de terminar o doutorado, eu já estava planejando em ter o meu próprio instituto, mas era para ser um instituto, né,
que abordasse não só a saúde, mas também a educação, né, e que fosse... eu concordo aí com o professor Marcos, nós temos que trabalhar a transdisciplinaridade, né? Mas, assim, no nome do Instituto ficou interdisciplinar, no intuito de que a gente conseguisse agregar o maior número de alunos. E daí, nesse sentido aí, por conta dessa procura dos alunos, é que surgiu o curso, né, de escrita de artigo científico e revisão de literatura. Por quê? O que eu percebo, né? Que os alunos, eles chegam para mim muito crus. Eles querem participar de pesquisa, de grupo de estudos, escrever artigo científico, e eles são, assim, pessoas com uma mente maravilhosa, precisando de uma mão, alguém estender uma mão para que eles possam alçar voos, né? Digamos assim. E esse curso surgiu, então, por esse motivo, para auxiliar essas pessoas que realmente querem aprender a escrever o seu artigo científico e que não sabem, que não têm uma oportunidade num grupo de pesquisa, que muitas vezes não tem um professor que os oriente, né, na medida da busca, né, das buscas nas necessidades deles. E esse curso, então, ele vem sendo, né, digamos assim, uma parte inicial para quem realmente está querendo entender um pouco mais sobre pesquisa e para quem está querendo aprender a escrever o seu artigo científico. Então, ele é um curso online, onde, né, a gente tem aulas super objetivas, né? A gente não tem aulas compridas, elas são rápidas, mas que tocam realmente no ponto importante de cada aula. São 10 módulos, e depois de que o aluno, né, fez as aulas online, ele então tem um período de mentoria comigo, né, por 3 meses, onde eu detalho, né, questões remanescentes que ficaram, dúvidas com relação à escrita. Os meus alunos que estão fazendo o curso estão me dando feedbacks muito positivos, então isso me deixa muito feliz, porque a gente sempre fica com aquele anseio, né? Eu fui claro o suficiente porque eu me coloco no lugar do aluno, do outro lado, né? Como o professor Marcos fala, né? De estender a mão. Então eu tentei ser muito objetiva, né, nessas aulas. Contudo, né, ainda podem surgir dúvidas, enfim, a gente sabe, né, que existem dúvidas, então eu acompanho o aluno nesse processo. Fora isso, a gente também tem os grupos de estudos do IEX, em que os alunos podem se inscrever e tem uma página de cadastro no Instituto, onde a gente vai abrir, né, a cada semestre 2 grupos de estudos. Neste semestre, os grupos de estudos está sendo agora fechado o 2º grupo de estudos, mas as pessoas que tiverem interesse podem entrar no IEX e fazer o seu cadastro, que elas já ficarão pré-selecionadas para o próximo grupo de estudos. Se alguém tiver mais alguma dúvida, fique super à vontade, assim, que tanto, né, eu quanto a professora Cristina, a gente tem, assim, a gente responde as perguntas que vocês tiverem com a maior tranquilidade, ou quem tiver aí no mestrado, no doutorado, com dificuldade de desenhar ou escrever o seu, né, a sua dissertação, né, o seu projeto. É um trabalho cansativo e realmente muitas vezes a gente não tem um orientador, né, como o professor falou antes, né, que está lá mais desorientando a gente do que orientando, né. Então, a gente também presta, né, esse tipo de consultoria para que o aluno consiga realmente desenvolver uma pesquisa de relevância, né? Porque a gente sabe que é um passo a passo detalhado, são muitos detalhes, e para que a gente realmente tenha uma pesquisa no final bem desenvolvida e consiga realmente passar isso para o papel, escrevendo um artigo para divulgação dos resultados, muitas vezes a gente não tem know-how para isso, ou muitas vezes o professor, nosso orientador, não tem, né, essa possibilidade de nos dar isso, né? Então, eu digo isso porque, né, eu já fui aluna de pós-graduação, graças a Deus, como aluna, né, de pós-graduação, eu tive ótimos orientadores, mas essa não é a regra, né? Então, a gente tem aí pessoas, sim, precisando, né? E a gente está aí também para dar apoio para esse tipo de situação. Exatamente. E é isso aí. Tem mais alguma pergunta aí para a gente, professora Cristine? Só vejo elogios aqui. Que Qual o bom, site do né? IEX? Aqui, qual o site? Brena, Lara e Maria, estamos aqui para homenagear e agradecer pelo carinho.
Edmara e Alexandre. Brenda e Manda um Lara beijo e para Maria. Edmara. Manda um beijo E a para Edmara, Alexandra, Brenda, Larinha e Dona Maria, que é minha paciente, que veio para mim com um problema complexo e nós estamos resolvendo de uma forma muito rápida. Eles são pessoas incríveis. A Dona Maria aí, ó, que gosta de ver minhas coisas no YouTube, ó, tô te mandando, ó, um beijo, um coração, Dona Maria. Olha que lindo. Que amor. Estão perguntando o site do IEX. Tá, vou colocar aqui. Vou divulgar aqui na... chat. Estou vendo vários alunos meus de graduação aqui, que foram minhas alunas. Coisa boa. Que bom. As alunas Vamos conseguir ver ver que essa podem parte da trabalhar educação. na saúde. Vamos ver que Com podem certeza. trabalhar na saúde. Eu- Tem muito o que fazer lá. Eu estou com uma que, inclusive, vai trabalhar pedagogia hospitalar agora, uma pesquisa bem relevante. Eu tenho uma grande amiga nos Estados Unidos, em Nova York, que faz esse trabalho na Clínica Maio. Faz um trabalho diferenciado. Se você precisar, Cristina, com essa colega, com essa aluna sua, pode me avisar. Tá bom, nós vamos precisar sim. Obrigada, Com viu, certeza. professor Marco? Nós vamos Com certeza, muito precisar sim, nós estamos gatinhando nesse assunto. Tá, Aqui vamos fazer um tem a marco. Josi. A Josi está perguntando, na academia parece um verdadeiro absurdo falar em Deus. Tão bom ver vocês falando assim com tanta naturalidade. Porque, na verdade, É verdade. a suficiência, querida, dos três vem do Divino Criador. A nossa suficiência, o que nos basta é o amor dele para a gente. Por isso que nós não discriminamos ninguém, porque ele mesmo não discriminou. E nós fazemos a acepção de oferecer e falar de quem nos trouxe a vida. Então, isso tem que ser com muita naturalidade. Eu tenho que reproduzir isso no seu coraçãozinho, para que você possa melhorar cada vez mais. Esse é o papel da live. É o papel da biotransformação. Você vai desligar daqui a pouco e pensar na gente e se tornar uma pessoa melhor. Exatamente. E tornar um mundo melhor, né? Nós só conseguimos transformar esse mundo quando nós nos tornamos pessoas melhores primeiro, né? Então, isso nós tem uma temos aluna que aqui, graças a Deus. Miriam, Oi. a Cristina é a melhor orientadora. Ela é maravilhosa. Isso ela não fala. Isso ela fica quietinha. Cristina, quietinha. Tem que falar também. Que bom que tu Essa eu viu, consegui ler. professor. Eu consegui ler, né? Mas tem coisas que a gente não consegue ler. Muito legal mesmo. Obrigada, Muito legal obrigada, mesmo. Bia. Obrigada, meninas. Realmente eu tive a oportunidade de... Agora eu vou falar um pouquinho. Só um pouquinho. Eu tive a oportunidade de ter excelentes orientandos no curso de pedagogia em Quixadá. E diante das dificuldades de ser sertão central, no Ceará, dificuldades para chegar na universidade sem apoio, saindo 4 horas da manhã, chegando às 2 da tarde, as alunas às vezes em casa, né? Para fazer uma graduação, ainda fazer os estágios, não ter refeitório na universidade estadual, né? Então, assim, passam muitas dificuldades e conseguir concluir uma graduação, ainda em pedagogia, se tornar formador, ajudando outras pessoas, formando agentes sociais que podem transformar o mundo com mais amor, com mais carinho, com ciência, com dedicação. É o que a gente mais precisa. E com compreensão e empatia. É o que a gente mais precisa. Exatamente. Essa é a nossa missão e visão lá do Instituto. Deem uma olhada lá, deem uma olhada que está tudo lá escrito, né? Esse foi criado com todos esses preceitos aí, né? De muito amor pelo que a gente faz. Muito amor e respeito ao próximo. Esse é o caminho. Seja ele quem for, né? Exatamente. Acho que é isso que faz essa live, que nós une, né? Nós une essas pessoas maravilhosas aí, né? Que a gente está aí estendendo a mão para quem quer e a gente está vendo assim pessoas maravilhosas, né? Eu acho que a gente acaba, né, se atraindo, são as energias que se atraem, né, das pessoas, enfim, a gente aí estendendo a mão e as pessoas que vêm até nós são aquelas pessoas que realmente buscam evoluir, crescer na vida, né?
Aí, e isso é muito lindo, gente. Isso é lindo demais. Então, eu só Esse tenho esse é o agradecer a caminho, Deus. não há outro. Pesquisa aproxima, não afasta. Se os alunos se sentem Exatamente. afastados, o problema está em quem está orientando. A pesquisa Exato. é agregadora e alentadora. Se isso não estiver acontecendo, muda de orientação. Estamos acabando, Miriam? Estamos. A Cris vai dar o fechamento, né, professora Cristine? Eu gostaria ainda de salientar que nós estamos com um grande educador aqui na nossa live, o professor Charlton, da Paraíba, referência em publicação, está assistindo a nossa live também. Seja bem-vindo, está junto aí com a professora Lia num projeto lindo aí, né, com os educadores na época da pandemia aí, com mais de 30 pesquisadores, né, professor? E vem os educadores, eu estou abraçando eles, eu amo eles. Eu acho que a gente tem que abraçar eles, assim. Sempre, sabe aquele desenho que tinha nos anos 90, Felícia? Ela pegava os bichinhos e apertava. Eu adoro os bichinhos, eu adoro os educadores. É assim que... Exatamente. É por aí mesmo. Eu acho que esse caminho Norte e Nordeste, eu estou no Piauí, dando uma conferência onde eu vou falar muito dos educadores. Eu acho que a pedagogia hospitalar está demorando para chegar no Brasil pela antipatia do esquema que está sendo feito na educação brasileira, que não é de agora, já vem sendo feito. E já vem mudando, dando um tom diferenciado, né? Não estou culpabilizando o governo, nenhum, estou apenas culpabilizando a entidade humana, né? Que muito me assusta de ver como é que isso está funcionando dessa forma. Miriam, eu só queria pedir que as pessoas me seguissem lá no Instagram, no doutor.marcos, com u.vinicius, e no Instagram do Instituto Celular. Você vai ver uma folhinha que tem um DNA, é a nossa simbologia, nos procure lá também. E o que tiver de aluno nos procurando, nós vamos direcionar todos eles para o Instituto da Miriam. Mesmo que à distância, a Miriam vai promover cursos online para preparar essas pessoas. Ela em parceria com a sua parceira, Cristine. Eu acho que isso vai dar um boom para a gente. Com certeza. Estou colocando aqui, ó, para quem não conhece ou não segue ainda, para seguir o professor Dr. Marcos Vinícius. Vou escrever aqui, deixar para todo mundo seguir, gente. E já coloquei também o Instituto para que vocês possam seguir quem ainda não segue, para que vocês estejam antenados também com as novidades, que a gente está sempre postando novidades sobre pesquisa, sobre o andamento das pesquisas, sobre os grupos de estudo, sobre as tecnologias, sobre coisas novas que estão surgindo. Porque a gente, né, está sempre pesquisando, então a gente tem novidade para contar sobre esses assuntos. Tem tanto material já pronto que está saindo da produção da gente escoada. E eu quero agora desenvolver um trabalho com a Cristine, junto com a Miriam, que é fazer inclusão digital para diagnóstico. E isso eu acho que a pedagogia pode pensarmos em ferramentas pedagógicas importantes para que esse aluno faça a captação já rápida, que a gente utilize a própria inteligência artificial para favorecer pessoas que estão no extremo da pobreza, no extremo do Brasil, né? Para que a gente possa dar acesso à informação mais rápido, com qualidade, formação, informação e informatização da estrutura educacional. Eu vou chamar de educação clínica, professora Cristine, se você me permitir. Eu vou chamar de educação clínica. Eu acho que nós precisamos exercer educação clínica, a pedagogia clínica. E eu já convido vocês a escreverem um livro. Escrevemos um livro sobre educação clínica. Eu tenho uma vivência muito boa nessa pedagogia clínica. Vamos escrever um livro sobre pedagogia clínica, sobre a transformação pedagógica clínica dentro do majoritário científico em saúde, que tanto precisa da prevenção e da atitude primária do pedagogo. Eu acho que vai ser extraordinário. Eu estou aqui aberto para vocês. Perfeito, como diz aqui a Bia André. Vai ser perfeito. Que bom. Cristine já está anotando tudo, né, professora Cristine?
Temos que sim. Oh, gente, Temos muitos foi planos maravilhoso. ainda, né? É E maravilhoso vamos essa por live. em operação. E a gente aqui com a Miriam rápido. Vamos botar o fogo no parquinho. Vamos rápido nisso. Vamos rápido. O Exatamente. Crete aqui também. Esse é o grupo que da CRET, é o grupo da minha podóloga. Excelente, são sérios, trabalhadores muito sérios. Muito bom, muito obrigado pelo carinho aí, pelas palavras de dedicação. Luiz Assunção, aí da seleção de tiro com arco, fazendo um trabalho com máquina na seleção de tiro com arco. É extraordinário, aqui é turma muito boa. O professor Marcos é uma máquina de ideias, ó. Luiz Assunção. Luiz, isso, Luiz falou. É Que verdade, eu concordo. É verdade, eu concordo. Que bom. E Deus confere a nossa mente sempre em atividade, né? Um grande conservador é Deus. Isso é muito importante. Exatamente. Acho que... Eu creio que, Miriam, a gente poderia, né, ir se despedindo, né, diante do horário, né? Sim. E eu gostaria de agradecer, né, ao professor Marcos, né, com todo carinho, como a Miriam diz, realmente ele é uma pessoa extraordinária, né? Obrigado. E grande pesquisador, né? Somos todos seus fãs, né? E a professora Miriam também, que é a nossa parceira, né? E minha parceira de vida, né? E gostaria de dizer que demais perguntas, né, serão respondidas no chat no canal do YouTube, né, do IEX e do canal do Instituto Celulare, né, onde que essa live vai ficar gravada. E agradecemos a todos e todas pela participação. E no mais eu diria gratidão, né, a todos. E até o próximo, até a nossa próxima live. Boa noite, gente. Professor Marcos, muito obrigada, tá? De coração, foi maravilhoso e nós podemos voltar a conversar sobre o assunto, explorar, né, tantas outras coisas em relação à pesquisa, mas o tempo é curto, não podemos nos delongar, né, por mais tempo e eu acredito que uma próxima live será mais adequada para a gente continuar falando sobre o assunto. Deixo uma boa noite a todos, obrigada, né, por vocês estarem aqui, ficarem com a gente, e um grande abraço, e entrem em contato aí com a gente para a gente conversar. Forte abraço aí a todos. Deixo para vocês essa mensagem, que ela é muito importante para que vocês analisem. E ela diz o seguinte: sonhe, acredite, dedique-se e realize. Nós somos apenas um instrumentinho disso. A conspiração do cosmos a favor do bem comum, ele acontece quando você devota o binômio amor e ciência. Façam isso sem preconceitos, sem vaidade, sem perjúrio, pensamentos do tipo: ela concorre comigo, isso é uma estupidez. Sejamos amigos, diletos, carinhosos. Com certeza a gente vai crescer. As portas do meu instituto estão abertas a todos, não só a pacientes, como a todos que nos procuram. A Miriam está aberta a todos os alunos da graduação de Humanas e Saúde Tecnológica. O Instituto de Miriam com Cristine não é só para a saúde, eu engano. Ele vai abraçar todos os alunos das áreas tecnológicas. A engenharia precisa muito das meninas para que possam fazer trabalhos de consistência técnica e acadêmica. Eu fico muito feliz em vê-los. Agradecendo também ao Dr. Kedman, que deu um excelente. Muito obrigado, Kedman, querido, também falando do MAC. Um beijo no coração das duas. Cristine, não muda o teu jeitão não, hein? Teu jeitão é joia. Miriam mora no coração, com o tempo hoje não deu. Mas conheço a história da Miriam, que é uma história dura, de uma batalha duradoura, de uma família dura, onde ela lutou com muita dificuldade para chegar ao final do seu doutorado e fazer trabalhos maravilhosos. Todo mundo pensa que ela é uma lourinha de olho verde, bonitinha, cheirosinha, mas por trás dessa lourinha tem a mão inchada e tem um trabalho lindo. Gente, uma boa noite. Cristine, livro Educação Clínica. Atenção! Tá na hora. Um beijo. Na hora.
Temos que já impactar começar. Norte e Nordeste. Impactar Norte e Nordeste. Depois vamos impactar o Sudeste, que tem mais recurso. Nós temos que chegar e ajudar cada vez mais. Tem talentos no Norte e Nordeste. Tem pesquisadores seríssimos no Norte e Nordeste. Muita gente boa. Um beijo. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, gente. Obrigada, ó, de coração, ó. Obrigada. Gratidão. Obrigada. Gratidão.